E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente vai dissecar um fenômeno que está rolando, tipo, agora mesmo, em quase todos os escritórios e ambientes corporativos, mas que pouquíssima gente está diagnosticando direito. A raiz silenciosa do burnout. O mais louco é que as nossas próprias empresas podem estar cultivando esse esgotamento nas equipes sem a menor ideia do que estão fazendo. E olha, não é por maldade, não. É uma falha tremenda na hora de ler os sinais do dia a dia. Então, bora entender como essa bola de neve se forma. Para começar, a gente tem aquela famosa pergunta de US$ 1 milhão. O burnout acontece do nada? Existe um mito gigantesco no mundo corporativo de que o esgotamento é igual a um disjuntor. Um dia a pessoa está lá voando, entregando 1.000 projetos e no dia seguinte, pá, um colapso total e imprevisível. Mas vem cá, será que a anatomia da exaustão funciona assim mesmo? A real, de jeito nenhum. O esgotamento quase nunca começa no dia do colapso. Ele nasce bem antes. A verdadeira raiz está nas pequenas, sabe? Naquelas tensões emocionais diárias que vão se repetindo. É aquela cobrança meio passiva-agressiva na reunião de segunda, aquele prazo maluco que vira regra do jogo, ou uma comunicação mais atravessada que a galera simplesmente aceita porque temos que bater a meta. O burnout não é uma explosão, é uma erosão super lenta. É a normalização da tensão diária. E aí a gente entra na primeira grande fase de tudo isso: o preço da pressão constante. Acontece que as lideranças costumam ler os sinais totalmente errado. Existe um abismo gigante entre o curto e o longo prazo aqui. No curto prazo, a equipe responde super bem. A galera trabalha mais, as entregas aumentam, o gráfico de produtividade sobe, todo mundo bate palma, é a pura ilusão da alta performance. Mas se a gente virar a página para o longo prazo, essa pressão o tempo todo simplesmente não se sustenta. Aquela equipe que entregou o dobro começa a operar sobre um estado de tensão bizarro e contínuo. É como se o motor do carro estivesse ali no limite do giro, 24 horas por dia. E adivinha? A próxima fase é o perigo do silêncio organizacional. A coisa começa a ficar bem mais séria. Porque em ambientes com essa tensão toda, rola um efeito dominó péssimo. As pessoas param de trabalhar para criar e começam a trabalhar só para se defender. É uma ladeira escorregadia de pura autopreservação. Primeiro, a equipe fala menos. Aquelas reuniões de ideias viram um deserto. Depois, a equipe arrisca menos. Afinal, ninguém quer colocar o pescoço a prêmio se algo dá errado, concorda? E, por fim, a equipe contribui menos. O engajamento vai para o chão. As pessoas até estão lá fisicamente, mas a faísca que faz a engrenagem rodar já era. E é bem no meio desse buraco que surge um dos maiores mitos da história corporativa. Ah, o silêncio significa maturidade. Nossa, quem nunca ouviu isso? A gestão bate o olho numa equipe calada que não debate e não questiona mais nada e jura que alcançou o nirvana da maturidade e do foco extremo. Eles acham que a falta de conflito é sinal de sucesso. Só que, na verdade, isso é o que chamamos de retração emocional silenciosa. É super importante a gente entender isso. O silêncio da equipe geralmente já é a sirene de emergência tocando. Quando o pessoal para de falar, não é porque todo mundo concordou telepaticamente ou atingiu um foco absurdo. É puro sintoma de esgotamento. A equipe se encolheu. A bateria está tão no fim que o pouco de energia que sobrou está sendo economizada para simplesmente aguentar o tranco. Silêncio, nesse caso, não é paz. É a galera jogando a toalha. O resultado mais rápido disso? A criatividade simplesmente evapora. Para a inovação existir, a gente precisa daquela famosa segurança psicológica. Inovar pede vulnerabilidade. Exige coragem para jogar uma ideia na mesa que pode dar totalmente errado, ou para cutucar o status quo. Gente emocionalmente fadigada e nada defensiva não propõe, não inventa e não questiona. O ambiente inteiro perde a capacidade de se reinventar. Aí chegamos no modo de sobrevivência. O contraste é bem cruel. A equipe continua batendo ponto, fisicamente presente. As mesas estão cheias, a câmera da chamada de vídeo está ligada, mas do lado de dentro, a galera está só sobrevivendo emocionalmente. Estão ali engolindo sapo só para o dia acabar logo, suportando o espaço em vez de viver aquilo de fato. Basicamente, as luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. E agora que o caldo entorna para os resultados da empresa. Porque os sintolas começam a pipocar. É a rotatividade da equipe estourando, um cansaço que dá para ver na cara das pessoas, zero iniciativa, energia lá no pé, erros operacionais bobos aumentando, licenças médicas e aqueles atritos silenciosos que deixam um clima terrível. E sabe qual é o grande drama? A gestão olha para tudo isso e acha que são problemas isolados. Tentam tapar o buraco do turnover contratando mais rápido, ou respondem aos erros com mais microgerenciamento ainda. Eles não conectam os pontos para ver a verdadeira raiz da situação.
E a raiz é exatamente essa parte do iceberg que fica debaixo d'água. O problema nunca começa no pedido de demissão ou no erro operacional. Ele começa lá atrás. Começou no exato instante em que a empresa achou super normal socar a pressão emocional contínua sem criar uma base de apoio psicológico. É a receita do desastre: exigir sempre mais, com o ponteiro da tensão no vermelho, sem absolutamente nenhuma rede de segurança para a cabeça das pessoas. Mas agora a gente vai mudar a lente, o impacto da nova NR1. Se a gente estava falando de empatia e cultura até agora, se segura, porque o papo agora é risco operacional e jurídico pesado. O mundo corporativo brasileiro acabou de sofrer um terremoto. Antigamente, na visão velha, o esgotamento era visto como um problema humano. Era a batata quente do RH. Mas agora, com a nova visão trazida pela NR1, a norma regulamentadora número 1, o risco psicossocial não é mais só um apelo à empatia. A coisa escalou de vez. Agora bate de frente com o compliance, destrói a reputação da marca e ameaça a própria sustentabilidade financeira e operacional do negócio. Prevenir o burnout virou obrigação normativa, tá na lei. Ignorar aqueles sinaizinhos que a gente dissecou até aqui é assumir um risco gigantesco para a própria empresa. E para amarrar tudo isso, fica a grande reflexão da nossa análise de hoje. As empresas estão, de fato, construindo uma performance sustentável para o futuro ou só estão passando pano e normalizando a pressão contínua? A linha é super fina, mas errar ao lado dessa linha não só destrói a vida de quem faz a roda girar, como agora pode afundar a própria organização legalmente. Fica aí a provocação para quem vive, lidera e constrói as culturas de trabalho hoje em dia. É hora da gente quebrar esse silêncio. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.